Romanos capítulo 10, a partir do primeiro versículo, quero ler com você a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Digam comigo, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Vamos lá, de todo o que crê. Amém. Senhor amado, fale conosco nesta noite, Pai. Que a Tua palavra, Tua verdade venha ao nosso coração e que possamos ouvir a Tua voz, obedecer ao Senhor, receber de bom grado a Tua palavra e sermos edificados, sermos fortalecidos na Tua presença, Pai, abençoados, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, e o amor do Senhor dura para sempre, Pai. Alcance a necessidade de cada pessoa que está na Tua presença. Meu Deus, os pedidos de oração nós entregamos em Tuas mãos. A Thaís Vitória Molina, nós entregamos ao Senhor e clamamos pela cura desta pessoa, Pai. E todos os que estão enfermos em cada família, oprimidos, nós confiamos no livramento, na vitória, na intervenção do Senhor agora, Pai, em nome de Jesus. Livra de todo mal, abençoe a Tua igreja, Senhor. Faça a Tua vontade, querido Deus, para que todos nós sejamos edificados, abençoados e fortalecidos pelo Senhor, diante da Tua gloriosa presença, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos para a glória e para a honra do Senhor. Que somente o Senhor seja exaltado, Jesus. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Teu nome seja glorificado na terra para todo sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, chegamos de Israel na sexta-feira à noite. É muito impactante, é impressionante ir para Israel e ver tudo aquilo que existe lá. É como se nós estivéssemos fazendo um passeio dentro da Bíblia. Você olha para um lugar, ali aconteceu algo registrado nas Escrituras. Você vai para outro lugar, ali também Jesus fez tantas coisas. Você vai para outro lugar, é mais Bíblia. A Bíblia foi escrita com histórias e personagens e fatos que aconteceram ali em Israel. Então isso é impressionante, é impactante. Ver também aquele país que geograficamente é tão pequeno, é mais ou menos do tamanho do menor estado do Brasil, que é o estado de Sergipe. É um país pequenininho, que começou a ser reconstruído após um decreto da ONU, da restauração do Estado de Israel em 1948. Então, em menos de 70 anos, Israel, que era antes totalmente destruído, o território lá não tinha nada de beleza, de próspero. Em menos de 70 anos, hoje é uma nação próspera, cidades ricas, bonitas, um lugar onde realmente você vê a bênção de Deus num povo
que tudo que eles fazem prospera e vai bem, é realmente impressionante, é realmente impactante, né? O temor que eles têm por Deus, a reverência aos princípios da palavra de Deus, realmente é muito impressionante, é muito impactante. A Bíblia fala muito sobre Israel. Nesta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, são dedicados 3 capítulos inteiros para tratar sobre Israel. O capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11 de Romanos falam sobre Israel, sobre o plano de Deus. Deus não esqueceu dos judeus, Deus não desamparou o seu povo. Deus tem planos para com Israel. A Bíblia diz no capítulo 11, por exemplo, Romanos 11, 25, que diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo. Então hoje eles estão afastados de Jesus, porque não creram em Jesus, estão endurecidos com relação ao Evangelho, à graça de Deus, até que a plenitude dos gentios chegue ao Evangelho, até que o Evangelho alcance os gentios. Os gentios são todas as nações que não são judeus, inclusive nós, brasileiros. Então até que a plenitude dos gentios seja alcançada pelo Evangelho, este endurecimento continua em Israel. Mas quando chegar o momento em que a plenitude dos gentios forem alcançadas, então o endurecimento será tirado de Israel, e eles serão salvos, como diz a Bíblia. Deus tem planos naquela nação. A Bíblia fala que no milênio, quando Jesus voltará para reinar na terra por 1000 anos, o primeiro lugar onde ele vai pisar com a planta dos seus pés é no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu ao céu 40 dias após a ressurreição. E ali em Jerusalém, ele vai estabelecer o seu reino milenar. O trono de Jesus no milênio será em Jerusalém. E nós, os salvos, reinaremos com Cristo por 1000 anos. É a promessa do Senhor. E a Bíblia diz que no milênio, todas as nações da terra deverão ir uma vez por ano a Jerusalém para adorar o Rei Jesus, que estará reinando em Jerusalém. E as nações que não forem para Jerusalém adorar o Rei, não receberão chuva da parte de Deus. Então Deus tem propósitos, Deus tem planos naquela nação. Paulo escreve no capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 1, que ele até desejava que, se ele pudesse ser amaldiçoado para que Israel fosse salvo, ele faria isso. Romanos 9, a partir do versículo 1, olha o que a Bíblia diz: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Agora olha o que a Bíblia diz: deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então a Bíblia diz aqui que deles, dos israelitas, são as promessas, são os patriarcas, são a adoração no templo, a concessão da lei, as alianças, a glória divina. Então Deus tem
propósitos e Deus não se esqueceu deles. Os olhos de Deus estão sobre aquela nação. A Bíblia diz para orarmos pela paz de Jerusalém, e realmente é um povo abençoado, um povo que prospera, um povo que tem concentrado a grande parte da riqueza do mundo em suas mãos. É um povo sábio, que muitos prêmios Nobel foram ganhos por judeus. Realmente tem algo especial, e o que tem de especial neste povo é a bênção de Deus. Eu tenho para mim que os judeus, eles são diferentes, eles prosperam. Em menos de 70 anos o país é muito mais desenvolvido que o Brasil, que já tem 500 e tantos anos, porque eles acreditam plenamente que as bênçãos de Deus são para eles. Eles acreditam plenamente que são um povo escolhido por Deus, um povo que tem as promessas de Deus para a vida deles. Eles sabem disso, eles reconhecem, Deus nos escolheu, nós somos descendentes de Abraão, nós somos abençoados por Deus. Isso faz a diferença. Agora, eu quero voltar para o capítulo 10 de Romanos, os versículos que lemos, e dizer para você o que Deus me mandou falar, o que Deus me mandou pregar nesta noite, que é a grande vantagem do crente em Jesus com relação ao judeu. O crente tem muita vantagem diante dos olhos de Deus em relação aos judeus, e nós vamos ver por quê. Vamos olhar para a palavra de Deus, Romanos 10 versículo 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Olha o que a Bíblia diz, esse povo que Deus ama, esse povo para o qual Deus deu a lei, as alianças, as promessas, os patriarcas, o povo do qual descende humanamente Jesus, esse povo que é abençoado, que é próspero, que Deus tem promessas vindouras para cumprir em Israel e nesta nação, este povo não é salvo. Eles não têm salvação, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Irmãos, judaísmo não salva, Moisés não salva, a lei não salva, ritual não salva, religião não pode salvar, nenhum nome pode salvar, a não ser Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há outro nome, nem lá no céu, nem aqui na terra, nem lá em Jerusalém, nem debaixo da terra, pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser pelo poder, pelo nome de Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus Cristo, não há salvação de nenhuma outra maneira. Só Jesus salva. Então quem não tem Jesus não está salvo. Quem não tem Jesus, quem rejeita o Salvador, não tem salvação, está perdido, está condenado, e não tem o que possa mudar isso. É por isso que nós precisamos orar pelos israelitas, para que eles sejam salvos, para que se convertam a Cristo. Agora eu digo para você, que nós cristãos, nós crentes em Jesus, estamos em grande vantagem com relação aos judeus, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Quem aqui é salvo pela graça de Jesus Cristo, dê um glória a Deus. Jesus é o teu Salvador, o teu nome está escrito no céu, nós somos salvos, a esperança eterna para o crente em Jesus. Estamos em vantagem.
Já saímos na frente dos judeus aqui no versículo 1, porque nós temos que orar para eles ser salvos, mas eu e você já somos salvos pela graça de Jesus. Aleluia! Em segundo lugar, versículo 2 diz assim: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Eu também posso testemunhar, e quem já foi para Israel pode testemunhar, o quanto eles são zelosos pelos princípios que eles acreditam da lei. Como eles são zelosos por Deus. Extremamente zelosos. Extremamente religiosos. No sábado, por exemplo, eles não fazem nada. O comerciante não fica pensando assim: se eu abrir o meu comércio no sábado, eu posso ter mais lucro. Não importa, eles fecham o comércio e obedecem à lei que eles acreditam. Feriado do Yom Kippur, 24 horas eles jejuam. Crianças de 9 anos para cima também jejuam 24 horas integral, nem água eles bebem. Não colocam nenhuma parte de roupa de couro, não dirigem carro, o ônibus não corre, o trem não corre, nenhum motorista israelita dirige, não fazem nada, não comem, não bebem, é só ir para o lugar da oração e buscar o perdão de Deus. São zelosos, extremamente zelosos. Mas a Bíblia diz, eles têm zelo por Deus, mas sem conhecimento, sem entendimento. É aquela coisa da tradição religiosa, mas sem o entendimento da verdade. Aí eu posso dizer que eu e você estamos em vantagem com relação ao judeu, porque nós conhecemos a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu e você conhecemos a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e você conhecemos o caminho, conhecemos a verdade, temos a vida, e a vida é Jesus. Estamos em vantagem. Eles têm zelo, extremamente zelosos por Deus. Nós deveríamos melhorar nessa condição, mas eles não têm entendimento. Eles não sabem quem é Jesus de verdade. Eles não conhecem o Espírito Santo. Eles não têm a revelação de Deus a respeito das coisas espirituais. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo, temos entendimento das coisas espirituais, nós conhecemos a verdade. Eu e você conhecemos Jesus, conhecemos a presença de Deus, conhecemos o amor de Deus por nós, conhecemos a graça de Jesus Cristo.
temos entendimento, entendemos as coisas espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita, não entende as coisas do Espírito, mas nós temos o Espírito Santo, que nos dá entendimento e que nos guia em toda a verdade. Tem entendimento. Então, irmãos, quem está em vantagem? O judeu que é zeloso por Deus, mas sem entendimento, ou o crente em Jesus, que conhece o amor de Deus, que conhece as coisas do Espírito Santo, que conhece a verdade, e a verdade é Jesus? Quem está em vantagem? Dá um glória a Deus aí quem é crente. Diga: o crente está em vantagem com relação ao judeu. Aleluia. Voltando a Romanos 10, no versículo 3, nós lemos assim: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Os judeus, eles procuravam e procuram a justiça que vem de Deus, procuram a justiça de Deus, mas ignoraram, rejeitaram a justiça que vem de Deus, e estabeleceram a sua própria justiça, com o seu próprio esforço, com a sua própria religião, achando que desta forma eles podem ser justificados aos olhos de Deus. No dia do perdão, eles fazem um sacrifício, eles jejuam, eles vão a pé, não importa a distância, para o monte do templo, diante do muro das lamentações, e ficam lá orando horas e horas. E eles acham que pelo esforço deles, por guardar o sábado, por fazer tantas coisas, por não comer carne misturada com leite, e tantas outras tradições, por lavar as mãos com jarros antes das refeições, por tanta tradição, eles acham que assim eles vão agradar a Deus, e ser justificados por Deus, e então ser perdoados por Deus. Quantas pessoas acham que por sua caridade vão ser perdoados? Ah, eu tenho tanto pecado, mas as minhas caridades, a minha generosidade, eu procuro ajudar as pessoas carentes, aí então Deus tem misericórdia de mim, e aí pesando na balança, os meus pecados vão ser perdoados, porque eu sou tão caridoso. Caridade não traz perdão e não pode justificar, porque é tentar com o esforço humano ser justificado por Deus. Quantas pessoas acham que pelo seu sacrifício, pela sua penitência, se eu andar tantos quilômetros para pagar uma promessa, se eu subir uma escadaria de joelhos, eu vou ser perdoado por Deus. O teu sacrifício não pode trazer perdão. Eu li a reportagem esta semana de uma jovem na Índia, que o guru da família disse que se ela jejuasse mais de 80 dias, muitos dias, então a família dela seria perdoada e se tornaria muito rica naquela nação. E a jovem então fez um jejum de 80 e tantos dias, terminou o jejum e achou que a bênção de Deus ia ser dada e a riqueza ia ser dada àquela família. Resultado, aquela jovem morreu após o jejum. Não é pelo sacrifício humano, não é pelo nosso esforço, não é tentando estabelecer a nossa própria justiça que nós vamos ser perdoados ou justificados por Deus. É impossível que alguém pague diante de Deus a culpa dos seus pecados. É impossível, é impagável. Só há uma maneira de sermos justificados diante de Deus, é aceitar a justiça que vem de Deus, e não estabelecer a nossa própria justiça.
Qual é a justiça que vem de Deus? Romanos 3, 21. A Bíblia fala qual é a justiça que vem de Deus. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Diga comigo, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Só pode ser perdoado, só é justificado diante de Deus quem recebe, quem acredita, quem se submete, quem crê na justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus é o sacrifício de Jesus, é a sua morte na cruz e ressurreição. Quem crê neste sacrifício e recebe a justiça de Deus, reconhecendo que Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar, para nos perdoar, nós somos justificados diante do Senhor. Aí eu te pergunto, quem está em vantagem? O judeu que procura estabelecer sua própria justiça e não recebe a justiça que vem de Deus? Ou o crente que recebe a justiça de Deus e é justificado mediante a fé em Jesus Cristo? Quem está em vantagem? Dá um glória a Deus. Somos perdoados, somos justificados. Aleluia! É a justiça de Deus. Todos os anos, no Yom Kippur, os judeus estão lá esperando ser perdoados novamente, esperando ser justificados com o seu esforço humano. Mas eu e você já fomos justificados em Cristo de uma vez por todas, quando o recebemos e aceitamos a justiça de Deus na nossa vida. Nós estamos em vantagem. É a bênção de Deus. E finalizando no verso 4, Romanos 10, 4, a Bíblia diz: porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo o que crê. Aqui está o ponto principal. Para justificação de todo o que crê. Tem que acreditar. Porque o judeu é abençoado em tudo que faz. Porque a riqueza das nações está em sua grande parte na mão de judeus. Porque em menos de 70 anos eles constroem uma nação rica e poderosa na terra. E nós aqui, 500 e tantos anos sofrendo e capengando, e parece que o país não avança. Porque eles acreditam que são abençoados por Deus. E são. E nós muitas vezes, crentes em Jesus, não acreditamos nas promessas. Não cremos que tudo que está escrito aqui é para nós. Ficamos lá reclamando, choramingando, dizendo: Deus não se importa comigo. Deus se esqueceu de mim. Deus não quer mais saber de mim. Muitas vezes ficamos lá, a promessa está aí, a bênção de Deus está liberada, mas fica lá o crente, o que devia até chamar descrente, ele fica lá assim: eu não consigo, eu tento, eu já tentei tantas vezes, mas eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo sair desse buraco, desse atoleiro, eu não consigo. Eu sou fraco. E está lá o crente reclamando, murmurando, duvidando: eu não sou curado, eu
não prospero, eu não avanço, e fica lá o crente sem fé. Mas tudo o que está escrito e todas as promessas de Deus é para quem crê. O crente está em vantagem, não o descrente. O crente em Jesus é abençoado, porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Você crê em Jesus? Tudo é possível na tua vida. Você vai sair desse buraco, sim. Você já venceu esse pecado, essa miséria, sim. Você já venceu esse vício maldito, sim. Você e a tua família são salvos em Jesus Cristo. O teu nome está escrito nos céus. Você vai reinar com Jesus por 1000 anos. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O crente está em vantagem, mas tem que ser crente, tem que acreditar. Tem algum crente aqui nesta noite? Eu achei que tivesse mais. Tem alguém aqui que é crente de verdade em Jesus, que acredita em milagres hoje, que acredita que o céu desceu na terra agora, e a bênção de Deus está na tua vida? Tem alguém que acredita que essa semana portas serão abertas na sua vida? Tem alguém aqui que acredita em curas, salvação da família, milagres de Deus a cada dia? É o crente que está em vantagem, é aquele que crê. É para justificação de todo que crê, é para a cura de todo que crê, é para o perdão de todo que crê, é para o milagre na vida do que crê, é para a libertação de todo que crê, é para a prosperidade de todo que crê, é para a bênção de todo aquele que crê em Jesus. Tem que acreditar, é necessário acreditar. Eu quero finalizar lendo Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 13. Aleluia. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Dá uma pausa e olha aqui para mim. Cristo nos redimiu da maldição. Quando? Quando Ele se tornou maldição em nosso lugar. Tem crente vivendo maldição, dizendo que está na maldição. Não sai da maldição. Jesus já se fez maldição no teu lugar. Jesus foi pendurado no madeiro, e está escrito: maldito que for pendurado no madeiro. Quando ele foi crucificado, ele estava se tornando maldição no seu lugar. Para quê? O versículo 14 explica: isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse até quem? Chegasse também aos gentios. A bênção de Abraão, a bênção que está sobre os judeus. Abraão é o patriarca de Israel, é o patriarca dos judeus. A bênção que está sobre eles foi lançada por Deus sobre Abraão. Eles dizem assim: nós somos abençoados porque Abraão, o nosso patriarca, foi abençoado. Eles sabem que quem os abençoar será abençoado, quem os amaldiçoar será amaldiçoado. Era bênção sobre Abraão.
Eles sabiam que a bênção de Deus sobre Abraão era para toda a nação. E agora a Bíblia está dizendo aqui que Jesus se fez maldito no nosso lugar, se fez maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, chegasse aos crentes no Brasil, chegasse ao crente em toda a face da terra. Então, as mesmas bênçãos que estão sobre os judeus, estão sobre o crente em Jesus, porque em Cristo a bênção de Abraão chegou até a nossa vida. Aí agora o que eu e você podemos dizer? Eu sou abençoado como Abraão foi abençoado. A bênção de Abraão está sobre a minha vida, aleluia. A bênção que está sobre os judeus também está sobre mim em Cristo Jesus. Eu sou abençoado por Deus. Maldição Jesus levou, agora eu tenho a bênção. Quem me abençoar será abençoado, quem me amaldiçoar, Deus vai tomar conta, Deus vai tirar da frente. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. O que eu colocar as mãos vai prosperar, o que eu declarar na minha família vai acontecer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou curado em Cristo Jesus, eu sou próspero em Cristo Jesus, eu ando na vitória, eu caminho no poder do meu Deus, porque eu sou abençoado pelo Senhor. Abençoado. Agora, para quem acontece isso? A bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Você só precisa crer. Fale para quem está do teu lado, você só precisa crer. Fica de pé. Fale para ele, o crente está em vantagem. Fale para 2, 3 pessoas, irmão, o crente tem vantagem em relação aos judeus. Irmãos, vamos aplicar isso para a nossa vida. Judeu é próspero porque tem a bênção de Deus. Eu e você somos abençoados por Deus da mesma forma. Os olhos de Deus estão sobre Israel para abençoá-los e ouvir o seu clamor. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida, porque a bênção de Deus está em nós, por Jesus Cristo nosso Senhor. É acreditar. A vantagem é Jesus na tua vida. A grande vantagem não é ser israelita. A grande vantagem é ser salvo em Jesus Cristo. É a grande vantagem. 2 coisas me impressionaram em Israel nesta viagem. Estávamos no mar da Galileia, num barco, junto com um grupo de jovens da Holanda, adolescentes, meninos e meninas, crentes em Jesus, com o pastor, com uma equipe, estavam lá para louvar o Senhor Jesus. Jovens, no começo da sua vida, que moram num país considerado próspero e de primeiro mundo, na Europa, estavam lá por causa de Jesus, adorando e honrando Jesus. Na véspera de voltarmos para o Brasil, antes de irmos para o hotel, sentimos o desejo de voltar ao jardim do túmulo, onde já tínhamos ido no primeiro dia em Jerusalém. E voltamos ao jardim do túmulo e nos assentamos. O Calvário é bem pertinho. Nos assentamos para olhar o Calvário. E ali tinham 2 moças da Alemanha, 2 jovens, cantando para Jesus. E elas cantavam na língua delas. E a pastora Débora conheceu o hino. Qual era o louvor mesmo? Foi na cruz. Elas estavam cantando, foi na cruz, em alemão.
E a pastora começou a cantar junto com elas em português. Eu ainda não ensinei alemão para ela, e nem para mim. E elas então ouviram o mesmo hino que elas cantavam em outra língua, e elas pararam e pediram para a pastora Débora: cante, cante. E a pastora continuou cantando. Foi na cruz, em português. E aquelas duas jovens alemãs, que estão morando em Israel por um período como voluntárias, elas começaram a chorar de emoção. Elas estão lá por causa de Jesus. Jesus é tudo para nós. Israel é alguma coisa hoje porque Jesus tem planos lá, senão não seria nada. Eu e você somos alguma coisa e somos abençoados porque Jesus nos abençoou. Não é por nossa capacidade, irmãos, não é por nossa força, não é pela nossa justiça, nós não temos, mas é por Jesus, é por causa da cruz, é por causa desta graça de Jesus. Eu quero te convidar nesta noite a crer, acreditar de verdade em Jesus. Ele pagou o preço pela tua vida. E esses dois grupos de jovens lá em Israel, servindo e adorando Jesus, me impressionaram, e Deus falou comigo: em todas as nações da terra tem um povo fiel ao Senhor Jesus. Seja no Brasil, seja na Alemanha, seja na Holanda, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer país da África, seja em Israel, tem um remanescente fiel, apaixonado por Jesus Cristo. Tem um povo que ama Jesus acima de tudo, que vive por Jesus. E eu estava falando para alguns jovens agora antes do culto: ser careta não é alguém na tua escola ou um amigo falar assim: você é crente, você não faz isso, não faz aquilo. Ser careta é alguém que conhece o amor de Jesus e não vive por ele. Isso é ser uma pessoa que não tem sentido na vida. Quem conhece Jesus, quem ama Jesus, vive para ele, se entrega a ele, porque Jesus é tudo. A vantagem que nós temos nesta vida é ser de Jesus, é ter Jesus. Levante a sua mão, acredite que você é abençoado, acredita. Pare de pensar que você é um sofredor, um coitado. Pare de pensar que você é derrotado, que Deus não se importa. Pare com isso. A vida, os judeus não são salvos, mas eu sou salvo pela tua fé, pela tua graça, Jesus. Os judeus têm zelo, mas não têm entendimento. Eu conheço o teu amor, Jesus. Eu recebi o Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, eles buscam justificação e perdão. Todo ano nós somos justificados pela tua graça. Eu recebi a justiça do céu. Eu sou salvo, eu sou perdoado. Jesus, obrigado. Eu sou abençoado pela fé. Nós somos abençoados. Obrigado, Jesus, porque nós te conhecemos. O Senhor entregou tua vida por nós. Nós te adoramos. Obrigado, Jesus. A vantagem na nossa vida é te conhecer, Jesus. Senão nós seríamos um lixo nesta geração. Mas nós te amamos. Nós somos o teu povo, Pai. Aqui no Brasil, aqui em Rio Preto, tem jovens que amam o Senhor. Tem homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, Jesus. O Senhor está vendo o coração de cada um. É tudo pela tua graça, Senhor. É tudo pela tua graça, Jesus.
Aleluia. Bem suave, vamos experimentando essa graça. A força cujo amor Jesus, é mais poderoso. O Rei da glória, Tu és o Rei da Ele é o Rei dos reis. Quem com trovões faz tremer a terra, quem com espanto O nos altar está tira o aberto. ar. O altar está aberto para quem ama Jesus e quer se derramar. Esse é o ano da entrega. Incrível Nos graça derramarmos diante do Senhor e nos prostrarmos, Jesus. No mundo inteiro tem um povo que te ama. Aqui no Brasil tem um povo que é teu, Jesus. Pode ter corruptos, pode ter bêbados, podem ter bandidos, podem ter traficantes, mas tem um povo santo que te ama, Jesus. Tem um povo que quer mais de ti, meu Deus. tudo que Tem um fez. povo que te adora e não vive sem ti, Jesus. É Jesus, é Jesus. A vantagem é Jesus. No nosso caos, quem faz do Nós te órfão queremos, filho Jesus. e filha. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha. O Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Ora por quem está aí do teu lado. Abraça esse irmão, essa irmã. Deus tem bênçãos. Você é o povo abençoado por Deus. Você não pode sair daqui achando que não é abençoado. Você tem que sair daqui entendendo que a bênção de Deus está sobre a tua vida. O crente está em vantagem. Meu Deus, nós abençoamos uns aos outros. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Jesus. Oramos pela salvação dos judeus, mas te agradecemos pela nossa salvação. Oramos pela salvação desta cidade, deste país, dos nossos irmãos brasileiros, do povo da nossa terra. Mas te agradecemos porque o Senhor está na nossa vida, Jesus. Somos o povo escolhido, a nação eleita, o povo comprado com alto preço, o povo abençoado, o povo que acredita nas promessas, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que vive o avivamento, Jesus, um povo que experimenta as promessas, um povo que experimenta o fogo do avivamento. É Jesus, é Jesus. Jesus está tocando, Jesus te dá saúde, Jesus está abrindo portas. Todo aquele que crê, receba a vitória do Senhor, receba a vitória, receba. Jesus está operando, Jesus está abrindo portas, agora, agora, agora. O crente está em vantagem, Pai. Nós somos crentes. Nós somos crentes. Eu creio, Jesus. Eu recebo
recebo a justiça que vem do Senhor. Eu não estabeleço uma justiça própria. Eu recebo e creio na tua justiça, Jesus. Vamos adorar, vamos fazer esse lugar tremer com a alegria dos crentes. A morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Pode levantar suas mãos, pode se alegrar. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus está vivo. Incrível graça é. Pode pular, pode fazer festa, pode pode celebrar. Jesus é vida, Jesus é tudo. Levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Você é livre, pode cantar, pode adorar. Por mim, incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. É livre, Jesus. Adore, celebre o Senhor. Celebre, celebre, celebre. Aplaudir. Quem é abençoado pode pular, pode celebrar, pode dar um grito de júbilo. Jesus te libertou, Jesus salvou você, Jesus pagou o preço, Jesus morreu